Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Vamos aqui fazer um vídeo sobre a famosa viagem para a Europa, que é o sonho de muitos. Vou comentar sobre como é que foi esse planejamento, mostrar aqui no Google Maps o roteiro 360, mostrar dicas de como é que você pode fazer seu planejamento. Eu adoro planejar viagens, né? Adoro planejar qualquer coisa. Depois os custos da comparação entre agências e você fazer por conta, para que você tenha os prós e contras. E benchmarking aí sobre aonde você encontra essas informações. Estou fazendo isso porque talvez com esse vídeo, algum de vocês que sempre achou um, um sonho tão distante fazer essa viagem para a Europa, vai ver que não é tão distante assim. Que é algo que talvez muitas vezes você vê custar 50, 60, 70 mil reais, talvez com muito menos dá para fazer. E o meu objetivo é ajudar a você. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar isso aqui. Eu já falei num outro vídeo sobre a diferença do que eu estou falando de roteiros. Dá uma olhada nesse card aqui, que é a diferença do Google Maps pro Mapas. No Google Maps você tem localização, etc. No mapa você consegue criar roteiro. Eu acho bem legal. Um ponto importante que eu quero que vocês vejam é que eu criei um roteiro que eu estou chamando de Alpes 360. É importante lembrar que o objetivo da minha viagem era a Suíça. Portanto, eu queria maximizar a Suíça. E existe Alpes com vários dos países vizinhos da Suíça. Lembrando que a Suíça tem 6 vizinhos. Ela faz divisa com a França, com a Alemanha, com a Itália, com a Áustria, com Liechtenstein e não sei se está faltando alguém, mas assim, 5, 6. E nós temos, inclusive na Suíça, se falam 3 línguas. Na parte do norte, Zurique, por exemplo, se fala alemão. Na parte do sudeste, Lugano, se fala italiano. Na parte do sudoeste, barra oeste, Genebra, se fala francês. Então, Suíça é realmente bastante vários países dentro de um país só. E os Alpes, eles estão aqui nessa região, que vocês conseguem ver branquinho aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos falar sobre esse roteiro? Daqui a pouco eu falo sobre de onde que você saiu ou não, mas acho que uma primeira premissa que eu trago é, se você quer fazer um roteiro com Alpes, com Suíça, saiba que não tem nenhum lugar para alugar moto, e eu vou falar sobre aluguel de moto no próximo vídeo, eu vou fazer essa playlist aqui sobre a Europa, mas a recomendação é alugue a moto na Alemanha ou norte da Itália, porque não faz sentido você fazer um grande deslocamento. Por exemplo, tem muitas empresas de aluguel de moto na Espanha, em Portugal, mas, porra, fazer um deslocamento lá, aqui sei lá, de Madrid, loucura, besteira, tá? E você vai saber mais sobre algumas regras de aluguel de moto, que é regra de quilometragem, etc. Então, eu poderia resumir 3 grandes cidades que você pode começar o roteiro. Você pode começar o seu roteiro próximo de Stuttgart, que foi o meu caso. Você pode começar o seu roteiro próximo de Munique, ou você pode começar próximo de Milão. E, exemplo, aqui na TRX, você vai perceber que eles têm viagens para o Brasil, para o mundo todo. Eu gosto muito dessa empresa. E aqui nos Alpes, vamos ver, eles começam da onde? Eu acho que eles começam de. Vamos ver aqui como é que. Acho que eles começam. Eles começam de. Eles falam que eles começam de Zurique, mas não, eles começam de Milão aqui, ó. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Agora, voltando aqui na questão de. Então, você decidiu o ponto de começo da sua viagem. Em paralelo, você vai vendo passagens. Lembrando que tem voo direto, São Paulo, Guarulhos até Frankfurt, pela Latam, que foi o que eu fiz. Acho que vale a pena. O trem de Frankfurt até Stuttgart são 2 horas e meia, que é um trem-bala tranquilo. Então me parece que encaixa bastante a Alemanha. Tem voo direto para Milão? Tem para Roma, não sei se para Milão tem. Talvez tenha, mas
Eu sei que esse de Frankfurt tem todo dia, é diário e tem várias promoções. Eu comprei a minha passagem com milhas, então considere isso. Vamos falar sobre a viagem, então. No começo da viagem, eu não queria fazer um bate e volta. Eu não queria, por exemplo, vir direto aqui de Stuttgart, direto aqui para essa região. Desculpa, para essa região que é a mais famosa. Essa região aqui é a mais famosa. Anotem isso. Essa é a região de Jungfrau, topo da Europa. Interlaken, Lauterbrunnen, Grindelwald é os Alpes mais bonitos. Tem uma segunda região de Alpes muito bonitas, que é essa aqui, ó, que é Matterhorn, que é a montanha do Toblerone. Tem uma terceira que também é muito famosa, que é essa aqui, ó, lá embaixo. Será que é essa mesmo? Eu acho que é Chamonix. Se não é essa aqui, tá aqui para baixo, que é Mont Blanc. Na verdade, acho que tá aqui, ó. Que é Mont Blanc, ou seja, está lá embaixo. Então, essas duas combinaria mais se eu tivesse vindo da Itália. Essa aqui combina bastante vindo da Alemanha. Você já consegue perceber que vindo da Alemanha, os Alpes estão mais lá para o meio, né? Vindo da Itália, você já dá de cara com os Alpes. Um ponto importante para você saber. Você vindo da Alemanha vai ter que passar ou por Basel e Berna ou para o Zurique, que é uma região bonita, mas os Alpes estão lá para baixo. Bacana? Então vamos voltar lá para cima. Depois de ter decidido que eu quero fazer um 360, ou seja, começar num lugar, ir para um lugar e voltar por outro, a primeira parada que eu recomendo é você parar aqui nessa região aqui. Essa região se chama Garmisch. A região de Garmisch, vamos colocar um ponto aqui de referência para vocês saberem. Tem esse lago aqui. Cadê o laguinho? Vamos achar o lago. Eibsee. É esse lago aqui, ó. ABC. Cara, olha esse lugar. Você conhece? Já ouviu falar? Olha isso. Que lugar lindo. Então, vale muito a pena. E se você parar aqui, você vai conseguir talvez subir nesse ponto aqui, que é o pico mais alto da Alemanha, que se chama Zugspitze. Não sei direito como é que fala. É altíssimo. Cara, então, sim, vale muito a pena a região aqui, ó. Essa região aqui de Garmisch. Legal é que no caminho, ó, você vai parar aqui em Liechtenstein. O que tem em Liechtenstein? Vou mostrar para vocês aqui. Tem o Castelo da Cinderela. Que é fantástico. Só isso aqui, ó, só esse castelinho aqui. E um ponto que eu recomendo é que quando você estiver chegando aqui em Liechtenstein, tá vendo que o castelo é aqui? Você pega essa estradinha aqui e continua reto até essa igrejinha aqui, ó, St. Coloman. Se você for subir lá no castelo, beleza, vai aqui para baixo. Mas se quiser ficar num lugar mais tranquilo, com menos muvuca, vem aqui nessa igrejinha aqui, ó. Você vai curtir, tá bom? Se você tiver mais tempo, coisa que eu não tinha, eu recomendo você fazer algo que eles chamam de, aqui ó, por essa região, tem o Alpine Road, que é um dos lugares mais famosos de road trip da Alemanha, que eventualmente você vai chegar aqui nesse cantinho, tá vendo? Esse lugar aqui, ó, Königssee. Meu amigo, Königssee é simplesmente, é outro lago, né? Mas como você já vai ter visto o Eibsee, talvez para uma pessoa que fala qual é a diferença de um lago para o outro. É um pouco diferente, mas é muito famoso também, tá? Então tem essa opção, e lógico, tem a opção de que aqui é a Autobahn, então você vai rodar na Autobahn, você vai dar aquela acelerada. Você pode fazer um caminho por cima e parar em Munique, conhecer Munique, que é lindíssimo. Você pode vir por aqui e depois descer. Então, tudo depende de quantos dias você tem. Eu tinha 5 dias, então, meu primeiro dia foi já direto descer até Garmisch. Em Garmisch, a gente ficou 2 dias, né, comemorando em algumas coisas familiares. E minha viagem oficialmente começou depois que minha família se despediu, eles voltaram e eu continuei daqui. Mas em um dia dá para você ficar em Garmisch. Continuando de Garmisch, que é bem aqui, ó, eu tinha uma decisão a tomar. Eu queria
já me preparar para subir. Eu queria muito subir o Stelvio, que é aqui embaixo, ó, tá vendo? Que é o Passo Stelvio. Passo Stelvio é um dos mais famosos da Europa. Fazer uma pausa. Antes de planejar essa viagem, eu não conhecia o que era passo, né? Se você coloca no Google, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Stuttgart até. Não, vou dar um exemplo que a gente estava lá, Garmisch até Stuttgart, Garmisch até Bolzano, que era onde eu queria ir, para ficar próximo das Dolomitas, certo? Olha o que o mapa vai recomendar. O mapa vai me mandar eu vir aqui por Innsbruck, pegar a Highway A13, cruzar a Áustria e depois pegar outra Highway e chegar em Bolzano. É bonito? Lógico que é bonito. 2 horas e 20. O que vocês acham que eu fiz? Eu, pesquisando as viagens, né? O que eu fiz? Eu entrei aqui no site do Adriatic, no Alps, no Moto Atacama, e eu comecei a ver algumas palavras-chave, que era passo de uma coisa, passo de outra coisa. E aí eu comecei a perceber algo que eu não sabia, né? Que, nossa, então os lugares bons para ver montanha mesmo se chamam passos. Passo Furka, Passo Stelvio, Passo Grinzel. E aí eu descobri que aqui na Áustria tinha um passo que chama Passo Rombo, Timmeljot. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou pelo caminho mais bonito para moto, que é você vir aqui para a direita, pega essa estradinha, chega até Solden e aqui começa um passo. Olha como é que é a estradinha de um passo, ó, tá vendo? Que aqui a gente coloca Timmeljot. Olha lá. Olha a estradinha do passo, tá vendo como é que fica? E aí daqui eu vou para Bolzano. Então, de 2 horas e 20, quase o dobro. 4 horas. Só que aqui rende menos, né? Então eu levei 5 horas. Esse trecho aqui, ó, mais um passo. Então, na prática, o que eu quero dizer? Levou muito mais tempo, mas a experiência que eu tive, cara, olha a foto, por exemplo, de Timmeljot. Eu fiquei encantado. Comecei a viagem aqui. Cara, bonito demais. Já dá saudade só de ver. É mais bonito que a foto, posso dizer isso. 2.500 metros, tá bom? Então, na prática, eu fiz o segundo dia esse deslocamento, que eu saí da Alemanha, entrei na Áustria, cruzei a Áustria, peguei o Passo do Rombo, cheguei na Itália, cruzei a Itália, um monte de plantação aqui de maçã, estradinhas lindíssimas e parei aqui, ó, vim aqui, peguei Merano, cidade linda de Merano. Um ponto de referência é que os tours famosos, eles já pegariam daqui e subiriam. Eu não vi nenhum tour que de Bolzano faz Dolomitas. E, gente, eu tenho aquele senso de que nunca mais vou poder fazer as coisas, então eu não queria deixar passar a oportunidade, já que eu estou em Bolzano. Como é que eu estou em Bolzano e não vou conhecer as Dolomitas? Eu vou pegar um exemplo aqui do Atacama, ó, do TRX. Olha o trajeto deles, tá vendo? Eles estão em Bolzano. Orticeia, Dolomitas. Ó, cara, quanto tempo leva? Vamos ver. Bolzano. Orticeia é uma das cidades chaves que vocês têm que salvar aí, que é Dolomitas. 40 minutinhos, cara. Às vezes até menos, que tem trânsito aqui. Vamos dizer, 30 minutos. E porque é um tour, porque tem várias outras coisas, você não vai passar lá. Tá? E quem tá perguntando, o que é Dolomitas? Bom, Dolomitas é uma das pedras das regiões do norte da Itália mais famosas do mundo, que é isso aqui. Essas são as Dolomitas, e tem várias cidades ao redor dessa cortina de pedras que, cara, é um dos lugares mais bonitos do mundo que eu já vi. É absurda a beleza. Essas são as Dolomitas, é enorme, tem lagos bonitos, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso roteiro, chegamos fizemos o Passo do Rombo, viemos para cá, peguei esse hotelzinho aqui e já na entrada, é um bairrozinho de Bolzano, chamado Barbiano, na entrada das Dolomitas.
O outro dia, tá vendo aqui, ó? Eu quis fazer um 360 nas Dolomitas, né? Então, olhando as Dolomitas, eu parei realmente aqui na ponta para entrada e saída. Eu comecei o dia em Ortisei. Depois, eu olhando tantos lugares, eu falei, cara, eu preciso subir lá. Depois de olhar e ver vários vídeos aí no YouTube, eu decidi subir o Secheda. Porque era próximo de chegar e eu não queria deixar de subir em algum pico. E dos picos que eu vi que tinha várias opções, eu falei, eu vou subir em Secheda. Posso ser bastante sincero, olhando a foto, ó, não parece tudo isso. Mas estando lá, porque é exatamente isso aqui. Cara, a gente tá tipo lá no pico das Dolomitas. Eu aproveitei e peguei uma bicicleta, paguei aí 50 euros por 2 horas, caríssimo, e desci aqui de cima até a cidade de bicicleta. Cara, uma das melhores experiências da minha vida. Queria ter ficado mais, só que isso impactou meu cronograma, porque eu tinha planejado ficar poucas horas aqui em Setira e acabei ficando tipo das 8 da manhã até as 3 da tarde. Só que valeu a pena. Só que o plano era fazer um 360 nas Dolomitas. Com isso eu tive que encurtar. Então é possível fazer esse plano? É, se você não se empolgar igual eu. E aí você vai dar a volta, chega na Cortina de Ampezzo aqui para chegar no lago, porque não tem como cortar o lago. Qual lago? Outro lago, né? É o lago mais famoso da Europa, alguns dizem, Lago de Braz. Ele consegue ser mais bonito que esses outros que eu mostrei. É um laguinho paradisíaco que tem umas canoas. Aqui, ó. Acho que algumas pessoas já viram. É esse lago aqui. E aqui por trás as Dolomitas. Bacana? Então, esse lago fica aqui, ó. Então, eu tive que cortar pegando aqui no meio e indo direto. Só que, se eu fosse falar hoje para alguém com pouco tempo, o que a pessoa faria nas Dolomitas? Cara, só o fato de ter ido para Setida e depois ter pego esse trechozinho aqui, ó, tá vendo? Esse trecho que se chama Passo de Gardena. Nossa, o Passo de Gardena. Eu poderia ir e voltar, porque é muito lindo. Tá, mas como eu tenho essa mania de tentar sempre fazer 360, eu acabei tendo essa ideia. Acabou o dia, voltei aqui pro hotel, e no outro dia era sair do hotel e ir sentido a Suíça. Tá bom? Então aqui, ó, a gente saiu no outro dia do hotel até Stelvio Pass, que fica aqui, ó. Então você sai, levou 2 horas até o Stelvio Pass. Tem muitas pessoas que do Stelvio vão para, cadê a cidade que eu vi o pessoal? É uma cidade da Itália. Livorno. Gente, tá por aqui, ó. Que os tours não fazem o que eu fiz. Eu fiz uma loucura. Basicamente, os tours eles pegam aqui do Stelvio e descem e ficam aqui na pontinha da Itália. Ficam aqui no cantinho. Vão por St. Moritz aqui embaixo, tá vendo? Eu atravessei a Suíça. Basicamente, eu peguei, cruzei, fui para Davos, peguei a Highway 19, que é lindíssima, cruzei inteirinha até o Furka Pass, Grinzel Pass, Oberalp Pass, cruzei de novo e fui lá para Interlaken. Então, basicamente, o que eu percebi que eu fiz é que eu peguei 2, 3 tours diferentes e misturei no meu. Porque quem faz Bolzano e Dolomitas é um tour, eu coloquei no meu. Quem faz Áustria é outro tour, eu coloquei. E quem faz Furka Pass fica só por esse canto aqui. Eu misturei Furka Pass com Stelvio Pass. Agora eu vou mostrar na prática. Ó, olha esse cara aqui, ó. Ele colocou Stelvio, tá vendo aqui, ó, o Stelvio. Só que ele vem para baixo. A hora que ele chegou em Zeres, que eu cheguei também, eu subo para Davos. Ele desce e dorme aqui, ó, em St. Moritz. Depois ele sobe de novo, depois ele desce de novo. Basicamente, o que esse cara tá fazendo aqui é o Grand Tour, que eu já vou mostrar o site da Suíça, o Grand Tour, que é lindíssimo. Mas eu tinha um objetivo. E no final, ó, esse cara vai voltar lá para França. E são 10 dias isso aqui, eu fiz em 5. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que aqui é um dia, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. E no meu caso, foi um dia direto de Bolzano até Interlaken. Tudo isso aqui eu cruzei em um dia. Então, se eu tirar aqui esse dia, ó,
tudo o que eu fiz nesse dia. Foram 13 horas dirigindo nos Alpes. Dia de sol incrível. E alguns pontos de atenção. É muita curva. É muita curva. Então vamos lá. Stelvio Pass. É tudo que falam. Stelvio. Eu acho que é o mais bonito. Furka e Stelvio realmente é espetacular. Essa foto é no finalzinho, só que até chegar aqui tem uma vegetação. É difícil colocar em palavras, cara. O que eu não faria se eu fosse hoje? Como eu cheguei aqui em Stelvio, tá vendo que eu chego e vou para cima? Essa estradinha, embora é bonita, talvez hoje eu ficaria mais tempo, iria para baixo e talvez faria o Grand Tour. Então, vamos fazer uma pausa e falar sobre o Grand Tour. O que é o Grand Tour, se você não sabe? O Grand Tour é isso aqui. Então, a Suíça tem muito road trips, né? E eles separaram vários lugares para você explorar com vários trechos, tá vendo aqui, ó? Tem vários trechos. Eu não sabia disso antes da viagem. Ninguém me falou. Eu descobri isso lá, percebendo que é algo que tinha gente que fazia. E foi uma das falhas da minha viagem. Se eu soubesse disso, eu tentaria adequar um pouquinho mais para passar nessas estradas que fazem parte já do Grand Tour. É como se fosse a estrada real. Eu fiz uma estrada que é bonita, que eu juntei partes do Grand Tour. Aqui parece que é o governo da Suíça já deixando preparado para você a melhor região. O problema é que, de novo, eu saí aqui de Zernes, tá vendo? E cruzei e fui parar aqui em Interlaken. Ninguém faz isso. Se você está olhando para esse vídeo e vendo o que eu fiz, é porque você vê que é uma pessoa muito apressada que tinha pouco tempo. Eles vão recomendar você fazer um trechozinho, ou outro trechozinho, ou outro trechozinho. Mas qual que é o lado bom desse site? Que você descobre alguns lugares que talvez a gente não sabia, porque, vou dar um exemplo. Você entra aqui, qual é o tour de St. Moritz até Lugano? Olha que espetacular esse site, cara. Eles carregam e eles mostram exatamente, eu vou dar um play. Ele mostra a ordem dos fatores. Você começa a viagem em St. Moritz, lá você vai ter isso, 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 principais atrações. Desculpa. Aí você dá um scroll down aqui, ele diz que lá você pode subir na montanha. E lá tem, imagina o conceito da estrada real, que tem um carimbo. Lá você tem um Photoshop. Ele dá um highlight aqui do lugar. Olha que bonito. A Suíça toda é bonita, né? Aqui não tem Photoshop. Deixa eu achar onde que tem um. Você vai para o próximo. Aí no próximo tem essa parte da natureza. Aí depois ele mostra o próximo. Você vem para esse aqui. Depois você vem para esse aqui. Aí aqui tem um Photoshop, tá vendo? Aonde que é esse Photoshop? É nesse lugar. Por que eu estou mostrando isso? Porque do nada na minha viagem, então deixa eu voltar aqui. Eu estava aqui nessa viagem e no caminho aqui, ó. Peraí, deixa eu subir um pouquinho. Aqui. Depois de Zernes, eu vim aqui para Davos e por aqui eu me deparei com um dos lugares mais bonitos da viagem, que tem neve, até nos vídeos vocês vão ver que tem neve, etc. E agora, parando para pensar, aquele lugar que eu achei lindíssimo é considerado o Grand Tour. Quer ver, ó? Eu vou mostrar para vocês. Então isso me faz pensar, nossa, como seriam esses outros lugares aqui da Suíça? Dá para ficar um mês planejando viagem aqui, porque realmente você vai ter que escolher qual lugar você quer ir e ir lá. Tá vendo? De Zernes você vai para Davos, ó, e em Davos tem um Photoshop, que é esse aqui que eu fui, Davos Cluster, que é sensacional o lugar, muito bonito. Tá, então eu vou colocar na descrição esse site. Recomendo muito vocês fuçarem um pouco, olharem quais são as cidades que você quer conhecer. No meu caso, eu já tinha claro algumas coisas, e é importante eu trazer um pouco isso para minha visão. Eu queria uma visão 360, eu queria conhecer os Alpes o máximo possível. Então aqui eu conheci Alpes austríacos, Alpes da Alemanha, Alpes da Itália, Dolomitas e queria cruzar os Alpes o máximo possível da Suíça. Então eu cruzei a Suíça.
Algumas estradas que eu peguei aqui, ó, nesse cantinho, eu achei até perigoso demais, porque não tinha uma infraestrutura muito boa. Lógico, eram boas. Por exemplo, em Coira, eu peguei alguns lugares que era precipício, muito alto. Eu sinto que lá não era muito turístico. Mas depois que eu peguei essa highway aqui, ó, vamos colocar o ponto de reflexão. Highway 19, a partir daqui, ó, toda essa estrada até Andermatt, eu chorava algumas vezes, porque era difícil de não se emocionar. Essa Highway 19 aqui, e no final virou o tão aclamado ponto turístico da Suíça para quem anda de moto, que é Furka Pass e Grinzel Pass. Se você for olhar qualquer pessoa aí que anda de moto, eles vão falar, cara, você precisa conhecer Furka Pass e Grinzel Pass. E por que que esses dois lugares me chamavam tanta atenção e eu coloquei? Porque eles estão próximos do lugar que eu pessoalmente queria muito ir, que é Interlaken. Eu já fui para a Suíça outras 2 vezes. A primeira eu fui para Zermatt e Genebra. A segunda eu fui para Zurique e Lucerna. Mas eu nunca fui para Interlaken. E lá em Interlaken, tá vendo aqui nessa região, tem a tal da Laterbrunner, que todas as vezes que eu olhava para essas fotos aqui, eu falava, eu tenho que ir lá para ver se é tudo isso. Então foi isso que eu fiz. Daqui eu fui até Interlaken, dormi em Interlaken. Daqui dá para ficar 2 semanas, tem muita coisa para fazer. Mas como o meu objetivo era ir para esse lugar famosíssimo chamado Lauterbrunner, no outro dia cedo eu acordei, vim para Lauterbrunner, depois eu peguei a moto, fui até Murren, fiz um off-road aqui para dentro, percebi que se eu tivesse com uma Africa Twin daria para entrar e vir até aqui. Voltei, fui para Grindelwald e voltei para Interlaken e fiquei curtindo o dia aqui. Foi o dia que eu relaxei, tinha andado muito de moto, eu achei que foi bom para dar uma quebrada. Foi o único dia que eu andei menos de 100 quilômetros, tá? E para quem não sabe, mostrar uma foto de Lauterbrunnen. É o lugar mais bonito que eu já fui nesse mundo. A combinação, se você quer um dia ir para a Suíça, me fala um lugar que você consegue ver tudo que a Suíça oferece. Se eu fosse resumir o que a Suíça oferece, ela oferece Alpes, esses rios de degelo, essas montanhas verdes, comidas bonitas como queijos gostosos, fondue de queijo, chocolate suíço de lá local, andar de bicicleta de forma paradisíaca, ver as vaquinhas com coleirinha, ver as vaquinhas, ver os bois, né? E que mais que tem lá? E se sentir nessa cachoeira no meio da pedra, essa Lauterbrunnen. Então, você vê essas coisas que eu comentei em cidades diferentes. Lauterbrunnen, eu senti que em um único lugar você vê tudo isso. É como se fosse olha só, é um all-in, tá? Então essa é Lauterbrunnen. E essa é a principal visão da cidade. Eu tirei uma foto exatamente aqui. Você fica lá, a cachoeira, a igrejinha, a cidade. Caraca, mano. E aqui fica próximo de uma outra cidade que fica de Grindelwald, que leva as pessoas para o Top of the Europe. Então, se você tem tempo, opa, peraí, Top of the Europe, que é o Jungfrau. Tá vendo? Aqui custa uns 200 euros. Aqui é o topo, que você sai daqui e pega um trenzinho que vai subindo e você chega aqui no topo da Europa, cara. O topo da Europa é esse lugar aqui. Lá em cima vai estar nevando. Pode ser o verão, mas vai estar nevando lá. Ó, 3.571 metros. Bacana, pessoal. Anota essa dica, essa é importante. Bom, para fechar a viagem, porque eu quero seguir aqui, o vídeo está ficando bem longo. Você pode voltar, não para fazer o 360. Como eu já estava cansado, realmente eu fiquei cansado, eu voltei direto. Eu liguei o dane-se e falei, tchau. Peguei a moto, entrei nos túneis, Lucerna, Zurique, voltei. Mas eu queria deixar a recomendação de você vir para Berna. Depois de Berna, você tem vários lugares que você pode conhecer aqui. Inclusive, tem uma igreja aqui lindíssima no Lago Interlaken. Você pode passar em Basileia. Da Basileia, você pode vir aqui dar uma passadinha em Estraburgo, que é na França. Olha que legal. E conhecer uma das regiões mais bonitas de moto aqui da Alemanha, que se chama Black Forest. Black Forest, aqui dá para ver melhor. Ó. É uma região que todo mundo lá da Alemanha fala, cara, você tem que dirigir na Black Forest. A próxima vez que eu for para a Alemanha é toda essa região aqui, ó, Black Forest.
A estrada mais famosa da Black Forest, que eu não consegui encaixar na minha viagem, eles chamam que é essa Highway 500, tá vendo aqui, ó? Highway 500. Como eu estava vindo para cá, eu não consegui encaixar. Mas eu só estou trazendo aqui para vocês saberem, porque eu sei que quem está planejando viagem, quem está indo até agora nesse vídeo, quer pegar todas as dicas para montar o seu roteiro perfeito. Então, saiba que Baden-Baden, Black Forest, Highway 500 e toda essa região é uma região famosíssima para andar de moto na Alemanha. Lembrando que andar na Autobahn é divertido só um pouquinho, cara. Você não é legal. Você acelera um pouquinho, mas não, na boa, eu não curti muito não. Mas é a minha opinião. E fechamos a viagem. Chegamos aqui, tá bom? Eu gastei nessa viagem 10 mil reais. 10 mil reais, porque eu já vou direto ao ponto aqui. Eu gastei 10 mil reais. Minha esposa vai ver esse vídeo e vai saber que eu gastei 10 mil reais. Ei, lasqueira. Se eu fosse comparar, até coloquei aqui, ó. Se eu fosse comparar esse tour do Zepponi com o tour de mercado, com o que faz parte do custo, gastaríamos 11 mil reais contra 40 mil do TRX, contra 57 mil do Moto Atacama e contra 22 mil reais do Adriatic, que é gringo. Vamos provar isso na prática. Então a gente vem aqui no primeiro Moto TRX, né? Selecionei lá, vou selecionar um quarto single, que é o caso, dormir sozinho, uma BMW R1250, comprar agora. Tá aqui, ó, 40.108 para 9 dias. Por isso que aqui esse valor tá mais caro que esse, porque isso aqui foi para 5, 6 dias, isso aqui é para 8, 9, tá? Então, primeira consideração, esse aqui é o 40 mil reais, é uma empresa que eu recomendo. Talvez você vai andar de Triumph lá, mas é mero detalhe. Se você vier no Moto Atacama não tem direto Suíça. O que mais próximo que eu encontrei, Adriaco, acho que também não é, é Itália. 48, 57 mil reais, ó. Então, só para vocês verem aqui os preços, ó. Piloto sem garoto quarto individual, 57 mil reais. E o Adriac, recomendo você olhar depois, esse site gringo, cara, fenomenal, vários lugares, vários trechos de tour, quem fala inglês, etc. Eu tentaria alugar aqui. Qual é a diferença do Adriac pro TRX? Nenhuma. Talvez que aqui você vai ter só gringo, o TRX vai ter só brasileiro. Talvez essa é a diferença. Vou pegar aqui um parecido que é a Top of the Alps. Eu achei esse roteiro deles bem bacana, dá uma olhada. Munique faz a parte aqui, Grinzel Pass, Furka Pass, Interlaken, vai para baixo, Livorno, os Lagos da Itália, Dolomitas. Com todo respeito a todos os tours que eu vi aqui do Brasil, esse é o melhor tour que eu já vi. Por isso que eles chamam Top of the Alps. E com todo respeito, Zepponi aqui conseguiu criar um no nível deles para 4, 5 dias. Porque eu faço Garmisch, eles colocam Garmisch aqui. Eles colocam ainda o Alpine Road, mas eu fiz algo que eles não fizeram, que é o Timmels Jot. Eles colocaram o Grossglockner, que é, vamos colocar assim, parecido, Alpes da Áustria. Eles colocaram outros passos aqui dos Dolomitas. Tudo bem, eu fui no Gardena. Colocaram o Stelvio, foram para baixo, então eu cruzei por cima porque não tinha tempo. Talvez hoje eu faria o que eles fizeram, iria por baixo também, depois subiria lá. Imagino que essa estrada deve ser até mais bonita do que a que eu fiz. Subiram aqui e voltaram, só que eu tive que voltar para Stuttgart, eles voltaram para Munique. Mas vamos olhar o preço. Legal essa visão que eles trazem, que algumas viagens eles mostram que focam mais em cultura. Essa você vê que foca mais em roads e scenery, ou seja, paisagismo. Você vê aqui para fazer booking, selecionar essa data, 4.330 euros. É isso. Convertendo 22 mil reais. Tá? Então, se eu for comparar pedra com pedra, tipo banana com banana, o que faz parte desses custos? Já vem hotel, então eu coloquei quanto que eu gastei de hotel aqui. E para vocês verem a lógica, eu gastei em média 75 euros a diária. Hotéis simples, com café da manhã, com garagem. O aluguel da moto, eu gastei 159 euros a diária.
E eu coloquei mais um custo que eu tive com o Vignet aqui na Suíça, com custo de pedágios, na Itália tem bastante, na Alemanha não tem. Então, por aí, tendo esse custo total inicial, que nessa viagem eu gastei 7 mil, e eu gastaria 40, 50 ou 20 mil reais. Então você já começa a perceber que as agências do Brasil têm valores salgados, né? Bem salgadinho. Se está certo ou se está errado, não sei. Talvez eles colocam hotéis muito mais caros, porque se eu colocasse aqui, ó, hotel 200 euros, já ficou bem mais caro. Se eu colocasse aqui no aluguel da moto 200 também, porque vai que eles não negociaram, vai ficar mais caro. E aqui, se eu colocasse, por exemplo, 500 para colocar um saving, já vai para 15 mil. Começa a ficar mais próximo. Aí tem o custo do time lá que está fazendo tour, etc. Chega, entendeu? Bom, como é que você chega no custo total? Que eu acho que esse é o custo que vocês têm que ter. Se você for fazer uma viagem amanhã, com base do que eu planejei, dificilmente, e mensagem aqui importante, ó, dificilmente você vai gastar menos que 15 mil reais. Pô, Mirel, você falou que dava para fazer por 8 mil. Falei errado. Falei errado. Infelizmente, eu preciso ser sincero. Por quê? Você pode tentar amassar e diminuir o custo que você quiser, mas vamos lá. Hotéis, dá para diminuir isso aqui. Você pode ficar em hostel. Então, falei errado. Talvez dá para ficar mais barato. Mas nessas viagens, como a BMW, eu tentei ficar no mínimo aí com um hotel de 100 euros, porque café da manhã para mim era importante. O aluguel da moto, talvez dá para ficar menor, só que aí você vai ter custo com acessório. Não sei se dá para ficar muito menos que isso para uma semana, não. Custos mínimos aí de vinhete, esquece, vai gastar isso. Então, aqui já está apertado, mas se você olhar com os outros, tá muito barato, cara. Você vai apertar mais ainda, talvez não vai rolar a viagem. Então, aqui está apertado. Passagem, dá para ficar mais barato. Essa minha viagem aqui foi sem passagem, porque era uma milha, era uma passagem que era antes da pandemia, então eu não senti o custo da passagem. Quando eu falo que eu gastei 10 mil reais, é porque eu não considerei souvenir, eu não considerei alimentação, ficou isso. Mas aqui para vocês eu estou jogando a real. Você tem que comer. Então, vamos lá, custo mínimo. Hoje eu percebo que dificilmente você vai gastar menos que 4 mil reais nessa passagem. Você precisa de mala. Aparentemente agora estão cobrando as malas. Você vai precisar de uma mala grande, duas, uma para você, uma só para as coisas de moto. Se você não comprar mala, lascou, você vai ter que pagar para capacete, por tudo. Então, acho que uns 4 mil reais. Talvez você consiga promoção, talvez você consiga pontos, aí você tira esse valor aqui. Então, talvez para você fique 12, 13 mil reais, tá? Combustível, é disso para pior, porque o combustível, pelo que eu vi, 2 anos atrás era 1,20, tá 1,80, talvez chegue a 2. Então, para 2 mil quilômetros, fazendo 19 quilômetros com litro, esse é o custo. A alimentação, difícil gastar menos que 30 euros por dia, hein? Difícil. Dá. Difícil. Porque mesmo se você tomar café da manhã no hotel, almoçar no posto de gasolina, que é 10 euros, e jantar, tipo, uma salada, em qualquer restaurante, uma saladinha é 15 euros, cara. Então, tenha consciência que 30 é aquele valor assim, você não vai comer mal, mas você não vai comer bem também. E compras, a realidade é que nesse monte de lugar você vai querer comprar um broche, você vai querer comprar um adesivo, de pouquinho em pouquinho você vai gastar aí 200 euros, que é R$ 1.000. Chegou nesse valor. Mas qual é a notícia boa? Número 1, dá para diminuir. Eu poderia dizer que dá para chegar uns 14 mil reais, 13 mil reais, tá? E se você comparar com agências, é muito menos, né? Basicamente, a gente está dizendo que é 5 vezes mais barato. Então, a notícia boa que eu queria dizer, que não é uma notícia vermelha, é uma notícia verdinha. É caro, mas é possível, ela é viável. E com base nisso, eu quero que vocês, no próximo vídeo, eu vou dar um spoiler aqui, ó, aluguel de moto. Eu vou mostrar um pouco sobre esse site aqui, que você aluga a moto, eles têm um pacote bem bacana, então você aluga uma GS, tem um pacote bem bacana,
Tem um valor por dia legal e eles têm esse pacote aqui que é muito legal, seguro, acessórios, pickup, drives, equipment, que vocês vão gostar. Espero que esse vídeo tenha agregado, ajudado o valor para vocês. Fazendo um spoiler realmente do próximo vídeo, eu vou falar sobre lugares que você pode alugar a moto, porque senão vai ficar muito longo. Então tem o Rent-A-Boxer, tem o site da BMW, que você digita aqui, BMW Motorrad Rent-A-Bike, tem o Riderly, que se você alugar aqui no Riderly, também aluga moto. Tem o Bike Booking, que aluga moto também, ó. Tô digitando aqui para vocês verem na frente, ó, Bike Booking. Tem a maior loja local que se chama Limbacher, uma das maiores do mundo de moto. Recomendo até vocês irem lá, quem sabe fazer um test ride. Dá para alugar moto aqui. Parece que é uma loja da Ducati, você entra lá dentro, tem todas as marcas, tá? Essa é a loja. E tem também esse aqui que eu coloquei por último, que é o Eagles Rider, que eles têm tour e aluguel. Muito mais Estados Unidos, só que também é na Europa. É isso por hoje. Vamos fechar aqui no... Cadê o tour? Vamos fechar com essa visão. De coração, se você me acompanhou até aqui, deu muito trabalho fazer esse vídeo. A única coisa que eu te peço é um likezinho, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Saiba que eu sou uma pessoa curiosa e tudo isso que eu aprendi foi talvez centenas de horas de pesquisa sobre essa viagem e tentei trazer aqui tudo mastigado. Algo que agências cobrariam bastante para te informar, eu te informo aqui de graça. E minha próxima pesquisa agora, já dando um spoiler de qual vai ser a próxima viagem, vai ser Ushuaia. Eu comecei a pesquisar, inclusive se alguém aqui souber e puder me ajudar, eu quero pesquisar qual é o processo de enviar a minha moto de Guarulhos, São Paulo, até a Patagônia. Porque eu não quero me deslocar até a Patagônia, eu quero enviar minha moto. Eu sei que esse serviço existe, eu sei que as agências fazem isso. Não estou afim de alugar uma moto aqui na Patagônia, que eu vi que é mais caro que a Europa. Então eu quero descobrir fornecedores e lugares que tem esse serviço para eu chipar a minha moto, a moto do meu sogro, a moto de alguns amigos, para a Patagônia. E aí eu vou fazer um tour, cara, top de 2.000 quilômetros, só aqui, Ushuaia, Patagônia, os vulcões, vai ser fenomenal. Porque aprendendo um pouco sobre esse roteiro, eu percebi que cansa demais esse deslocamento de São Paulo até, por exemplo, Bariloche. Então é legal começar em Bariloche, tá? Que é um pouco do que eu quero falar sobre, para fechar, sobre esse roteiro aqui. Foi a melhor viagem da minha vida e tem um pouco a ver porque eu não tive deslocamento. Todo o trecho foi divertido. Em nenhum momento eu senti, estou deslocando. Em nenhum momento eu senti, tá, vai começar daqui a pouco. Eu saía de casa, saía do hotel, começou. Todos os lugares incríveis. Então, se você tem receio de gastar 15 mil reais para essa viagem, você tem o dinheiro, mas tem receio, gasta, cara. Mas vai, gasta, parcela desse jeito, porque é uma viagem que você vai chorar de tão bonito que é. É bonito demais, inclusive fica até difícil depois de conhecer qualquer outro lugar no mundo, tá bom? Um grande abraço a todos e se cuidem. Deus abençoe.